tarde e bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa Diz-me o que lês. O título do nosso programa arremete para um provérbio famoso. Diz-me o que lês, dir-te-ei quem és. Mas aqui gostamos de ouvir os convidados a falar sobre si antes de nos revelarem o que gostam de ler. Então teremos qualquer coisa como diz-me lá quem és e depois diz-me também o que lês. Porque os livros que escolhemos ler dizem muito sobre nós e porque queremos conhecer de mais perto as nossas gentes. Pode ouvir aos domingos às 20 na Rádio Cister e em podcast quando quiser. Hoje vamos ter o prazer de conhecer um pouco melhor José Manuel Pereira Martins. Boa tarde. Boa tarde, professora. O José Manuel Pereira Martins nasceu a 29 de janeiro de 1961 em Riachos, onde cresceu e vive. É casado com Helena Maria da Luz Martins e tem 3 filhos, Samuel, Carolina e Afonso. Obteve o bacharelato em Gestão de Empresas, a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e o mestrado em Educação de Adultos e Desenvolvimento Local. Em 1980 ingressou na Força Aérea, onde fez toda a sua vida profissional como militar de carreira, na categoria de oficial, passando à reserva no posto de tenente-coronel em 1 de novembro de 2011. Nestes anos, desempenhou funções como técnico de pessoal e apoio administrativo em praticamente todos os serviços relativos à formação e gestão administrativa de recursos humanos, quer militares, quer civis, em múltiplas unidades, órgãos e serviços do ramo. Foi diretor da Escola de Formação de Formadores da Força Aérea. Possui mais de 1000 horas como formador e instrutor. Foi conferencista nas áreas da pedagogia e gestão da formação, em diversos cursos e ações de formação, nomeadamente ministrados no Grupo de Instrução da Base Aérea 3, no Instituto de Altos Estudos e no Centro de Formação Militar e Técnica. De outubro de 2010 a abril de 2011, foi comandante da primeira equipa de formadores da Força Aérea no programa NATO Training Mission to Afghanistan, ao serviço da International Security Assistance Force no Afeganistão. Foi também, de 2004 a 2007, consultor interno do Ministério da Defesa para a concepção do Sistema de Informação e Gestão da Defesa Nacional. No âmbito civil, foi durante 10 anos, de 2003 a 2013, avaliador externo para o Programa de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, RVCC, e foi aqui que nos cruzamos. Atualmente é presidente do Conselho Fiscal da Cooperativa Editora e de Promoção Cultural O Riachense, bem como componente da direção da Associação para a Defesa do Património Histórico e Natural da região. Integra o Núcleo de Estudos do Museu Agrícola de Riachos, na qualidade de investigador principal. É ainda de referir que é dirigente e ator da Companhia Teatro Amador de Riachos e é cantor, tenor, nos coros litúrgico da Paróquia de Riachos e polifónico da Associação Cantar Nosso da Golgã. É ainda autor de 3 livros e está um 4º entregue a uma editora. Além disso, já prefaciou 2 outras obras e encontra-se a estudar para elaborar um terceiro. E é perdendo o fôlego, José Martins. Não vale a pena. O que interessa é a pessoa, o seu currículo, enfim. Quem lê isso tudo de fio para via até parece que eu sou alguma pessoa excepcional. Não sou uma pessoa normalíssima. Isso decorre de 63 anos de vida. Pois, a vida, não é? É a vida que nós levamos e que nos alimenta com estas bagagens e nos forma como nós somos. É isso mesmo. José Martins, eu nem sei muito bem por onde começar, porque eu não sei se quer pô-lo a falar primeiro da sua carreira militar. Talvez por aí. Pode ser. Talvez por aí. Qual é que foi o momento mais desafiador que teve enquanto militar, na carreira? Como é de calcular, mais de 30 anos ao serviço da Força Aérea, são muitos os momentos desafiantes e portanto seria absolutamente exaustivo estar aqui. Mas escolha um. Eu vou escolher um por uma questão simples.
porque estamos a viver um momento muito importante em Portugal na questão da imigração e de receber pessoas que vêm para a nossa terra, e tudo isto é muito complicado do ponto de vista sociocultural, e eu faço esta ligação. Eu era um puto, era um menino, eu tinha 20 anos quando, enfim, me foi atribuída a responsabilidade de ser oficial instrutor de processos de amparo, que é uma coisa que hoje em dia não existe, mas que na altura existia, porque havia o serviço militar obrigatório e, portanto... Mas os processos de amparo era amparo a pessoas que vinham para o nosso país? Não. Já vou dizer qual é a relação. O processo de amparo é o mancebo destinado, na altura, ao cumprir o serviço militar obrigatório, poderia ser, na circunstância, amparo de pai ou amparo de mãe. Okay. E, portanto, havia um dispositivo legal de a pessoa ser dispensada de fazer o serviço militar obrigatório por ser exatamente... Por ter essa função. Por ter essa função. E aquilo era sujeito a um processo complicado, mesmo burocrático, e, enfim. E foi-me atribuída a responsabilidade de ser o oficial instrutor dos processos de amparo da região coberta na altura pela base aérea número 1 em Sintra. E aquilo abarcava os concelhos de Sintra, concelho de Mafra e toda a zona Saloia, basicamente. E foi uma coisa absolutamente enriquecedora. Eu era um menino do campo, do coração do Ribatejo, deslocado para a zona Saloia, não conhecia nada daquilo. E deparei-me com situações absolutamente dramáticas do ponto de vista até da miséria, da pobreza. E a determinada altura fui a Sintra fazer um inquérito de uma das pessoas, de um rapaz destinado a ir para o serviço militar obrigatório, que tinha vindo de Timor. E a família eram 23 pessoas a viver num quarto e numa cozinha. 23 pessoas? 23 pessoas. E aquilo marcou-me, porque de facto eu pensava assim, como é que é possível que um rapazito vindo do campo seja confrontado com a necessidade de produzir um documento que liberte ou não uma pessoa que está aqui dentro a viver nessas condições e o liberte ou não de cumprir o serviço militar obrigatório. É uma responsabilidade tremenda. E este momento marcou-me muito, quer o resto da minha carreira militar, quer até do ponto de vista social. A confrontação com a pobreza e com as necessidades de auxiliar de qualquer maneira naquele aspecto era do ponto de vista burocrático e processual, mas um rapazito que tinha acabado de sair do seio da família sem experiência nenhuma de vida e foi-me colocada nas mãos essa responsabilidade. As coisas correram bem e, portanto, eu recordo com bastante importância este episódio, porque de cada vez que nós hoje somos confrontados com as situações de pobreza em que vivem os imigrantes que vêm para cá, eu lembro-me sempre disto e da necessidade de nós os acolhermos como deve ser. E naquele momento com certeza deu conta de que aquilo que eu ouvia dizer e aquilo que era a teoria tinha outra vertente que era a realidade, não é? Foi confrontado com a realidade daquele sujeito. Tal e qual, a realidade era consumada ali. Não sei se quem nos ouve tem a ideia de que é uma família de 23 pessoas a viver numa cozinha e num quarto. Os 23 a dormir no quarto. Foi uma coisa que jamais esquecerei, porque na realidade... Ficou dispensado do serviço. Claro, obviamente. Não, porque aquela foi mais uma das condições, porque de facto não tinha ele era a pessoa, o rapaz, era na altura o único sustento daquela gente toda e, portanto, era desumano retirá-lo dali e deixar a carreira. Mas estamos a falar, isto só para esclarecer... Estamos a falar do princípio dos anos 80. E portugueses? Eram portugueses que tinham vindo de Timor. Exilados de Timor, na altura. Timor ainda não era independente, portanto, era uma grande comunidade que tinha imigrado para aquela zona. Pronto, e este é um dos episódios que me fez muito crescer, como houve outros. Claro. Já vamos falar mais um pouco da sua carreira militar, nomeadamente da sua passagem pelo Afeganistão, que eu acompanhei à distância, como é óbvio, mas foi na época em que colaborámos de uma forma mais próxima. Vamos agora olhar, digamos, para a sua participação enquanto cidadão.
Eu gostava que me dissesse, para si, qual foi o momento ou o papel mais gratificante, até agora, que desempenhou na sua comunidade local e porquê? Foram muitos. E é se calhar um bocado injusto destacar este ou aquele em função do outro. Eu sou uma pessoa muito social, eu sou uma pessoa muito entregue e com muito interesse no engrandecimento da minha própria terra. E desde muito novo, praticamente desde adolescente, que estou envolvido em estruturas e atividades dessa natureza. Portanto, mas posso, por exemplo, falar do tempo em que fiz parte, a convite da Assembleia de Freguesia, da Comissão de Germinação, que fizemos germinação com uma localidade de França, da Normandia, dali próxima de Rouen, Notre-Dame de Mondeville, que deu-me um gozo tremendo de fazer aquilo, pela interculturalidade com que convivemos nesse processo. Podia falar-lhe, quando fiz parte da direção do Jornal da Terra, que, enfim, na altura era quinzenal, podia falar-lhe dos 20 anos que fui representante dos pais, enquanto componente das comissões de pais, primeiro, e depois das associações de pais, 20 anos consecutivos fazendo parte do Conselho Pedagógico do Agrupamento Vertical de Escolas lá de Riachos, que foi uma experiência extraordinária, porque não tinha nada a ver com o meu mundo, mas me abriu as pestanas, passa a expressão, para o mundo da educação, o seu. Podia falar-lhe, olha, também nestes últimos 20 anos, enquanto componente da equipa de animação e comunicação da paróquia, um caminho extraordinariamente enriquecedor e muito trabalhoso, porque nós temos trabalhado para angariar, enfim, financiamento para uma obra de assistência social enorme que está agregada à paróquia. Podia falar-lhe desta última, onde me meteram agora, onde eu me deixei meter, que é precisamente esse papel de investigador principal do Nestmar, do Núcleo de Estudos do Museu Agrícola, de onde, aliás, surgiu aquele livro que acabei de lhe oferecer um exemplar, uma investigação que eu fiz. Eu vou mostrar. Uma investigação que eu fiz sobre os valadores, e não vou aqui, obviamente, explicar o que é que são os valadores, mas... os valadores de Riachos, mestres do ofício milenar da valagem. Isso foi fruto Este é um livro seu, escrito por si. Este é um livro meu. E que eu agradeço imenso a oferta. Eu tenho todo o gosto em oferecer-lhe. É um livro meu, editado, digamos assim, a investigação foi no seio exatamente do Nestmar e depois, enfim, faço digamos à qualidade e à avalia que lhe foi atribuída, a Câmara Municipal de Torres Novas decidiu editar. O que se percebe é que é de facto uma pessoa muito ativa na sua comunidade, não é? Está muito presente. Está muito presente. E assim, foi assim que eu o conheci também naquela fase em que, porque era avaliador externo, teve a oportunidade de reconhecer competências às gentes de Alcobaça, e não só, Alcobaça e arredores, que procuravam naquela altura o Centro de Novas Oportunidades, para aumentar as qualificações, e depois eram sujeitos a uma sessão de júri, à qual presidia, enquanto avaliador externo. E é esse reconhecimento que fazia junto dos nossos candidatos e que eles, e nós também, a equipa, valorizavam tanto. Mas esse reconhecimento, considera que ele tem alguma importância? Ou acha que não é assim tão importante, que o que interessa é mesmo só o papel? A segunda parte da questão nem se coloca. Eu sou uma pessoa que dá um valor extraordinário, quase absoluto, à aprendizagem ao longo da vida. E foi, aliás, por causa dessa paixão, que já existia antes, que eu me candidatei a avaliador externo do processo de RVCC. Porque a velha concepção de que só na escola é que se aprende é uma coisa vetusta e sem qualquer valor, porque não é verdade, é mentira. Nós aprendemos todos os dias ao longo da nossa vida, e esta educação informal, ou não formal também, mas portanto fora do sistema formal de ensino, é
extraordinariamente importante, e não só. Ela faz crescer as pessoas. Eu dou um valor enorme às pessoas que jamais deixaram de querer aprender, mesmo não estando na escola. E, na verdade, essas pessoas assumem-se de uma bagagem de competências incrível. A maior parte das vezes nos passa completamente ao lado. Nós nem sonhamos. E às vezes nem elas. Porque não têm a noção do valor que, entretanto, adquiriram. É verdade isso. E este sistema permite também que elas aprendam a valorizar. Primeiro, a reconhecer elas próprias que têm esse valor, que têm essa bagagem de competências e esse conhecimento adquirido. Eu, por acaso, a Anabela vai-me permitir, não é deste livro que vamos falar, mas vamos falar desta pessoa. Este senhor, Manuel Carvalho Simões, é um senhor que tem 93 anos da minha terra. Ele é conhecido lá na terra como Manel Pelev. A história do Pelev é outra história. O Manuel Carvalho Simões tem vários livros editados. Esse é, para mim, o mais sublime deles todos. Riachos em Verso e Outros Versos. De Manuel Carvalho Simões. Este foi um dos 2 livros que eu prefaciei a pedido dele. Para falar do Manuel Carvalho Simões. O Manuel Carvalho Simões tem 92 anos, portanto, já estamos a ver a pessoa. Quando foi cumprir o serviço militar obrigatório, não sabia ler nem escrever. Fez a escola primária nas antigas aulas regimentais do Exército Português, e a partir daí, toda a vida dele foi um crescendo de aprendizagem, de tal maneira que ele é quase, agora não, coitadinho, entre aspas, que está já velhote, mas ainda quando tinha força, ele quase que era um rato de biblioteca. Ele era um investigador absolutamente fabuloso. E este livro, tal como mais 2 ou 3 que ele escreveu, denota efetivamente a bagagem que este homem, que era analfabeto aos 20 anos, adquiriu ao longo da vida, fora da escola. Isso é maravilhoso. Espetacular. Eu estou farto de dizer, se eu um dia fizesse o doutoramento, que não vou fazer com certeza, a minha tese seria sobre este homem. Eu acho que ele tinha massa crítica para que a vida dele desse um doutoramento. Muito bem, obrigada por este testemunho. Eu tenho constatado ao longo destes anos todos, enquanto responsável pelo Centro Qualifica, na sequência depois do Centro Novas Oportunidades, não é? Como conhece a minha história, claro. Mas eu tenho constatado que as pessoas gostam de ser reconhecidas, gostam, e é importante para toda a gente, não é só para quem procura mais qualificação. O reconhecimento em si, o facto de haver um olhar que alguém lança sobre o outro e permitir que o outro seja visto e reconhecido, neste caso, enfim, estamos a falar de um processo que é um processo institucional, que é um processo que tem toda uma estrutura que é da escola, que é do Ministério. Que de alguma forma é formal também. É formal também, não é? É um reconhecimento, digamos, mais aprofundado. Mas o reconhecimento que nós fazemos uns dos outros, e que eu acho às vezes que está um pouco esquecido. É verdade. Esse reconhecimento é fundamental. Fundamental. Aliás, e a Anabela sabe, quando consigo trabalhei, eu próprio ficava às vezes até estarrecido com pessoas de tanto valor. Bom, e a gente pensava assim, mas quem sou eu? Não é? Quem sou eu para estar aqui a avaliar esta pessoa? Que, de facto, se calhar o contrário é que devia ser, não é? Encontramos pessoas fabulosas. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, o reconhecimento depois da própria pessoa é também fundamental, até à certificação, do ponto de vista da certificação da aprendizagem e da educação e até da profissão para o próprio país. Claro. Quando ele é confrontado com falta de qualificações da nossa mão de obra, da nossa massa laboral, e depois perdemos oportunidades em função de outras pessoas que já têm esse sistema há anos. Exatamente. Imagine, sabe melhor que eu, há quantos anos tem a Suécia este tipo de... Há quantos anos tem os Estados Unidos, começaram os Estados Unidos com este tipo de... Sim, até mesmo a França, embora num modelo mais profissionalizante, não é? Portanto, não, depois a nível das competências profissionais. Seu, eu tive muita pena de, formalmente e legalmente ter sido obrigado a abandonar, porque o atual modelo não prevê a figura do avaliador externo, mas continua a acompanhar e continua a valorizar. Aliás, o meu mestrado tem muito a ver com isso. Eu ganhei a coragem de ir fazer um mestrado exatamente pela experiência que tive no RVCC, e aí defendo
a pé juntos e abertamente, à frente de quem for. Obrigada também pelas suas palavras. Vamos voltar a uma situação que eu, enfim, testemunhei, mas à distância, como é óbvio, porque fui obrigada a substituí-lo. Foi quando foi para o Afeganistão, não é? Então, e como é que descreveria a sua experiência nessa altura? Foi comandante da primeira equipa de formadores da Força Aérea no Afeganistão. Fale-nos lá um bocadinho do que foi essa experiência. Só há uma palavra para descrever esta aventura. Ela foi absolutamente arrebatadora, sob todos os pontos de vista, porque eu estive 6 meses em permanência, não só a cumprir uma missão de formação, instrução e escritura de currículos de programas de cursos, etc., mas também diretamente a dar formação a instrumentos afegãos. Como é que era a comunicação? Nós tínhamos um intérprete em sala que fazia de inglês para Pashtun, que é a língua. Há várias línguas, não é? Okay. E várias etnias no Afeganistão, mas digamos que a maior parte é o Pashtun. E depois o intérprete, naturalmente afegão, já com alguma literacia e alguma escolaridade, alguns até de nível superior, faziam depois a transposição para a língua local. Claro que neste processo, que sabe melhor do que eu, perde-se. Tradutor, traditore, não é? Exatamente. Mas foi uma experiência incrível, do ponto de vista profissional, do ponto de vista técnico, do ponto de vista educacional e do ponto de vista humano. Eu, enquanto comandante, tinha depois, digamos, uma missão paralela do ponto de vista social, fora das quais nos estávamos inseridos, e andei por lá várias vezes. E de facto, eu resumo isto desta forma: quando eu chego a casa e a partir daquela altura eu ouço as pessoas a dizerem que têm problemas. Entendo. Eu dizia sempre: problemas têm os afegãos, vocês nem conhecem, nem vos passa pela cabeça. O índice de miséria, de ignorância, ignorância muitas vezes querida pelos próprios. Portanto, eles são muito avessos à modernidade do ponto de vista ocidental, tal como nós a conhecemos. Sim, não é? Sim. São muito arraigados à sua cultura. O povo afegão pode ser o povo mais hospitaleiro e amigo do planeta. Ao mesmo tempo pode ser o mais incrivelmente perigoso. A mesma pessoa, de um momento para o outro. E, portanto, conhecendo isto, a gente está, de alguma forma, preparado para estar por ali e conviver com eles. Aceitar a sua religiosidade, que é muito arraigado ao Islã, não é? Aceitar a forma como a sua estrutura social e familiar e, sobretudo, que eu dizia sempre aos meus militares que eu esfiava e comandava: nós estamos na terra deles, o respeito deve ser esse. Viemos aqui cumprir uma missão, mas a terra é deles. E depois tive a sorte, e eu digo que foi sorte porque mais nenhuma outra equipa teve esta característica. Nós éramos 10, portanto eu comandava 9 homens, no mesmo espaço, que era um espaço de um contentor. Nós tínhamos a trabalhar connosco anciãos afegãos, que tinham sido ex-militares de alta patente das Forças Armadas Afegãs do tempo da União Soviética, e com os quais estabelecemos uma empatia de tal forma rica e até amorosa, do ponto de vista social, absolutamente enriquecedora. Eu ainda hoje tenho nos meus registros as palavras que me ensinaram, a contar até 10, os dias da semana, na língua deles, e sobretudo o valor que eles nos deram pelo facto de nós querermos desempenhar a nossa missão com eles ali. Aceitá-los no nosso seio, com todas as diferenças, com todo o respeito por aquilo que eles eram. Então aí vocês foram também aceitos? Eu atrevo-me a dizer que os portugueses foram
os militares mais bem aceitos por todos os afegãos. Atrevo-me a dizer isto, eu tenho quase a certeza que isto é verdade. E como é que explica isso? Pela forma como eles reagiam, pela forma como eles nos aceitavam, pela forma como eles só queriam estar connosco. Vou-lhe dar um exemplo para não alongar muito a conversa. Eu fiz sempre questão, por uma questão de segurança também, a nossa escola ficava fora do perímetro do sítio onde nós estávamos alojados, nós tínhamos de circular pelo exterior, uma estrada, nós andávamos sempre super armados e as viaturas eram blindadas, etc. E portanto eu fiz sempre questão, os homens que eu comandava, onde quer que estivessem, o que é que estivessem a fazer, entravam e saíam sempre comigo da escola para os alojamentos, sempre. Durante o tempo em que estavam na escola, podiam estar em sítios diferentes, mas entravam e saíam comigo sempre, os 10. E isto calou fundo nos afegãos. Porquê? Porque eles não estavam acostumados a que os militares estrangeiros que estavam ali, nomeadamente os americanos, que eles odiavam, era cada um por si. E eles, como são uma estrutura social que dá um valor absoluto à família. Família, pois. Para eles nós éramos o símbolo de uma família. Assim, funcionávamos como uma família. E isto sim. quebrou todas as barreiras da aceitação. A partir daí nós tivemos sempre uma relação absolutamente brutal com qualquer um. Guarda boas memórias desse tempo? Guardo memórias. Não são necessariamente todas boas. Bom, nós estávamos longe da família e em perigo constante todos os dias, não é? Perigo de vida, portanto não é propriamente uma memória sempre boa, mas guardo memória frutuosa, memória enriquecedora. A palavra interculturalidade para mim passou a ter outro valor a partir desses 6 meses. A própria palavra paciência, que neles é infinita. Neles, eles têm uma paciência infinita para tudo. Às vezes como é que é possível ter estas coisas por fazer? Eles não se mexem. Para mim assumiu outro valor, e eu ainda hoje não tenho a paciência que devia ter, mas tenho muito mais do que tinha quando fui para lá. Foi espetacular. Muito bem. Agora voltando à sua vida civil, digamos assim, e à sua vida atual e a este enriquecimento todo que vai trazendo também à comunidade, não é? Porque a comunidade mexe consigo, mas o José Martins também mexe com a sua comunidade. Sim, é bionívoco, não é? Como é que explica essa necessidade de continuar tão ativo? Porque eu sei que está reformado e assim há pessoas que chegam a uma certa idade e resolvem queixar-se que chegaram à idade do condor. Neste caso, o José Martins tem a noção de que a atividade cultural, de que a atividade comunitária lhe traz certamente benefícios. Antes de responder propriamente à questão, deixe-me só dizer uma coisa a propósito de ter dito que eu sou reformado. Eu acho que este convite à minha pessoa foi, de alguma forma, como é que lhe chamar, um tiro fora do seu alvo paradigmático. Porque eu fui ver os podcasts de todas as pessoas que foram entrevistadas até agora e há uma matriz. Com uma única exceção, todos eles estão no ativo. Quase todos são professores ou estão na área da formação. Alguns são empresários e são todos da região de Alcobaça. Ora, eu fujo completamente fora disto. Portanto, a Anabela correu um risco sério de eu, digamos, desarmar aqui a matriz do seu programa. Mas o risco é o meu nome do meio, sabe? Claro. E lembrei-me disso porque, enfim... Eu venho de longe e eu agradeço muito o facto de continuar a acreditar que eu, enfim, posso acrescentar algum valor àquilo, ao seu mundo. Tem, obviamente, e julgo que quem nos ouviu até agora já percebeu. Porque pode ter tido a mesma questão, o mesmo questionamento, não é? Mas já percebeu que existem aqui pontos de contacto e que esses pontos de contacto dizem respeito à aprendizagem ao longo da vida. É verdade. O José Martins, para todos os efeitos, trouxe-me, a mim, enquanto pessoa, para o meu universo emocional, mas sobretudo para o meu universo profissional, trouxe-me uma série de indagações, de questionamentos que fizeram de mim uma pessoa melhor e maior. E logo faz parte, sim, deste meu
universo de convidados, já fazia, obviamente, e eu não estou cingida ao Conselho de Alcobaça, nem arredores, não, nada disso. Nós temos conhecimentos, todos temos conhecimentos em todas as partes do mundo, e por que não fazer um dia destes também um convite a alguém que esteja noutro continente qualquer? Não vejo aí. A única dificuldade que será é estar numa entrevista ao vivo, mas não tem com estas novas tecnologias também será possível. É caso fazer. Quem passou pelas experiências que eu já passei, não é o microfone. Aliás, eu gosto muito. É uma das coisas, por exemplo, que não está. Eu, enquanto militar, fui sempre nas unidades de instrução onde estive o locutor das cerimónias militares. Portanto, então também para si canja. Não tenho problema nenhum com isso. Então a questão da atividade. Vou-lhe contar uma história breve. Quando eu decidi passar à reserva, eu podia muito bem ter continuado mais uns anos, mas entendi que é chegado aquele momento em que eu já nada devo à organização, nem a organização me deve nada a mim. Neste momento é o momento em que nós devemos sair. Mas eu era muito novo. Eu estou reformado, tenho 63 anos, mas eu passei à reserva com 50. Eu ainda tinha alguma coisa para dar. E fui chamado ao Sr. General Comandante Pessoal, que me fez esta pergunta: ouça, mas o que é que você vai fazer para casa tão novo? E eu respondi: olha, vou fazer 3 coisas que nunca consegui fazer durante o tempo em que estive no ativo. Vou estudar, vou fazer o meu mestrado que anda a adiar há uma série de anos. Vou fazer voluntariado, que é uma coisa que eu adoro fazer, na minha terra. E vou cantar. Maravilhoso. E eu disse assim: você vai o quê? Você vai cantar? Vou cantar. Eu vou fazer estas 3 coisas. E quando cheguei a casa, disse para os meus filhos, para a minha mulher: atenção, eu venho para casa, mas o meu nome não mudou. Eu não passei a ser chamado Jacques. Já que estás aqui, faz isto. Já que estás ali. Não, eu continuo a ser a mesma pessoa. Eu vou fazer as 3 coisas que prometi. E tenho sido fiel à minha palavra. Basicamente, o meu mundo tem sido exatamente este mundo. O mundo do estudo, e portanto da investigação, o mundo dedicado à minha terra, no voluntariado, nas suas diversas instituições, já falámos aí de algumas, não é? De algumas dessas facetas, e o cantar. O cantar é uma descoberta desde a minha infância, sempre gostei de cantar, mas no concreto, cantando objetivamente falando, só foi efetivamente depois de poder de transitar para a reserva. Como vê, não sei se isso responde à sua pergunta. Mais ou menos. Respondeu, obviamente, numa certa vertente, mas há aquela outra que de facto me interessa, que é até que ponto é que essa atividade é fundamental. Bom. Se ela é boa do ponto de vista da saúde mental será certamente, mas poderá ser o caminho para uma longevidade que nós almejamos todos? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu não tenho dúvida nenhuma em recomendar a quem, obviamente, estiver para aí virado, porque nem toda a gente está, mas quem tenha de alguma forma esta matriz do serviço ao outro, um serviço despojado, porque não se ganha um tostão nisto, quer dizer, que não hesite, não pense 2 vezes. Se puder fazê-lo, faça, porque muitas destas atividades são verdadeiras terapias. E agora a última descoberta é mais uma, a descoberta do teatro. Mas mesmo enquanto dirigente, enquanto componente associativo, enquanto componente de estruturas plurais, enquanto autarca, embora esta não tenha sido de longe a melhor, a que me deixou melhores recordações, mas de qualquer maneira foi mais uma, e é absolutamente enriquecedor. E mais, há uma altura em que, modéstia à parte, nós pensamos assim: se eu não estiver ali, esta coisa não se faz. Claro que ninguém é insubstituível, disse está o cemitério cheio, mas enquanto você estiver a ocupar aquele espaço, ninguém mais o ocupa por si. E portanto, se você não estiver lá e as pessoas estiverem em contato consigo, de facto aquilo não se faz. E a gente depois olha para trás e foi assim: pá, realmente valeu a pena, as pessoas acreditaram em mim, eu acreditei que aquilo que faço tem valor para o enriquecimento, enriquecimento cultural, social, comunitário, enfim, não digo profissional porque esse não, mas
no resto, sim, é importante. Talvez só haja aqui uma estrutura que é prejudicada no meio disto tudo. É a própria família. Ok. Você tinha aqui... se de facto alguma coisa ficou para trás destes anos todos, atenção que eu fui o dirigente mais novo, na altura, o dirigente mais novo oficialmente investido do Corpo Nacional de Escuta, portanto, o escutismo católico português. Tinha 17 anos. Portanto, praticamente dos 17 até agora, nunca mais parei de me envolver socialmente. Obviamente que a família ficou para trás em algumas coisas. Não penalizo por isso, mas nunca, não tenho qualquer arrependimento a esse nível, mas acredito que eventualmente possa ter prejudicado. Mas teve o outro lado da moeda, que é: os meus filhos sabem quem é o pai. E se eles alguma vez conseguirem ser, ao menos, um bocadinho daquilo que eu fui, eu já ganhei. Ok. Muito bem. Agora, não há dúvida nenhuma que eu se estiver um dia, isto é verdade, eu se estiver um dia em casa e não sair para fazer qualquer coisa, eu tenho sempre a sensação que desperdicei o meu tempo. Qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Diga-me, qual foi o momento ou os momentos mais emocionantes da sua vida? 63 anos, como é que a gente desfia uma coisa dessas? Obviamente que os momentos mais altos são o nascimento dos filhos. Okay. Eu tenho 3 filhos, podia ter um quarto, que infelizmente a natureza não deixou, porque a minha mulher engravidou uma quarta vez já depois de ter os 3. E portanto o nascimento dos filhos é sempre um momento extraordinariamente emocionante. O mais velho, as coisas não correram bem para eu poder assistir, fui enganado, entre aspas. As senhoras lá da maternidade podem ir para casa descansar, eram 1 da manhã, porque isto só lá para as 7 da manhã, e eu queria tanto assistir. Ele nasceu às 4. E eu prometi a mim mesmo, nunca mais, mesmo que diga que está a dizer, eu vou esperar aqui nos próximos que vieram. E assim foi. Assisti ao nascimento da minha filha, que é, portanto, a filha do meio. Eu próprio cortei o cordão umbilical, que é uma coisa... uma experiência única. Portanto, a médica que estava a assistir ao parto... E muito simbólico. Passou uma tesoura para a mão e eu cortei. E aquilo é duro. E depois o nascimento do meu terceiro filho, e este é até mais marcante do que qualquer dos outros dois, porque foi uma gravidez muitíssimo complicada. Nós tivemos quase a perder o bebê. A minha mulher teve que estar praticamente 6 meses em repouso absoluto, e quando eu digo repouso absoluto, era deitada na horizontal. Praticamente só se levantava para a higiene pessoal e para as necessidades fisiológicas. O resto esteve sempre deitada. E já depois, quando se pôde levantar, já depois muito perto do parto, nós tivemos um acidente de automóvel brutal. Acontece. Foi culpa minha, a responsabilidade do acidente é minha. E quase que aí nos penalizávamos outra vez por o risco de perder o bebê. Felizmente não, mas é muito curioso. Eu assisti ao parto, mais uma vez, e lá estava na placenta todas as marcas da gravidez complicada. A placenta, de facto, é uma benção da natureza, nem se percebe. Depois, o tamanho. Não, e o papel que tem. Sim. Por exemplo, do acidente, foi a placenta que lhe salvou a vida, porque a placenta amortece a pancada, e a minha mulher levava o cinto, mas o cinto pressionou, ela até fez xixi, portanto aquilo pressionou a bexiga e pensávamos que tinha arrebentado as águas ainda dentro do carro, mas não foi esse o caso. Portanto, foi 3 momentos marcantes, mas eu penso que isso acontece com qualquer pai e com qualquer mãe, não é? O nascimento dos filhos. Desejamos que assim seja. Desejamos que assim seja. Todos eles foram diferentes. O primeiro por ter sido o primeiro, claro, que era super esperado, não é? Infelizmente não pude assistir, porque, enfim, fui enganado. É esse o maior arrependimento da sua vida? Não, é curioso. Porque aí não tem com que se arrepender, não é? Não é da minha responsabilidade. Exato. Eu não tenho que me responder. Mas tem arrependimento. Tenho muita pena. Tenho muita pena de não ter assistido, porque assisti ao dos outros dois, e momentos completamente distintos uns dos outros. E o dele também seria. Mas, enfim, não foi possível. De qualquer maneira, tendo sido o primeiro, ele que desprovou o caminho todo.
E hoje, graças a Deus, é um rapaz cheio. Tem algum arrependimento? Eu vivo com as coisas da minha vida muito bem resolvidinhas. Eu olho para trás, não sou como o outro que diz que nunca se arrepende e que tem a certeza de tudo. Não sou assim. Mas aquele arrependimento castigador do ponto de vista tu de facto não devias ter feito isto, e isto estava nas tuas mãos não fazer. Só se forem coisas simples. Olha, por exemplo, no caso do meu filho mais velho, uma vez era ele pequenininho, uma vez estávamos na praia, isto parece banal, mas já que estamos a falar no arrependimento, e marcou-me, eu nunca mais me esqueci disto. E ele estava com medo de saltar, conhece a Nazaré, do paradão para o areal, e eu, para o encorajar, empurrei-o. Okay. E ele caiu mal, fez um entorse e coitadinho, veio toda a viagem a chorar com dores. Pronto, e no fim eu pedi-lhe desculpa, e quando eu pedi desculpa ele perguntou-me, ele era pequenininho, 4 anos, então porquê é que me empurraste? Portanto, esta memória, se há arrependimentos são deste género, porque nas coisas maiores da vida, graças a Deus, eu não tenho arrependimentos. Agora, e medos? Medos não tenho. Não tenho medos. Um militar nunca tem medos. Não é por ser militar, já não os tinha quando fui para a vida militar. Não tenho medos, não. Fui sempre uma pessoa com muito mais coragem emotiva e intelectual do que física. Tenho pouca coragem física porque eu, por exemplo, sou um indivíduo intolerante à dor. Okay. Mas sou muito corajoso do ponto de vista emotivo, do ponto de vista psíquico. Uhum. E enfrento qualquer novo desafio sem problema nenhum. E isso, se calhar, olha, essa é uma das razões que me levaram ao Afeganistão. Mas, é claro, tenho receios. Okay. Tenho medos não, mas receios sim. Que não é a mesma coisa. Okay. E tenho sobretudo dúvidas. Okay. Se aquilo que vou fazer é aquilo que é o melhor para mim e para os meus. Isso tenho sempre, mas medos não tenho. Felizmente. Então, e como é que define a felicidade? Você não podia fazer-me essa pergunta. Não? Se calhar ainda não definiu. Não, porque não se define, a felicidade não se define. Não se define, sabe porquê? Porque não existe. A felicidade não existe. Do meu ponto de vista, obviamente. Ser feliz é estar-se inteiro. Não é? Portanto, uma pessoa não é sempre feliz. Basta, desde logo, se lhe morre alguém chegado. Pronto. Esses são os momentos em que não se é feliz. Portanto, a felicidade não existe do ponto de vista integral, do ponto de vista absoluto. Se é uma utopia. É claro que nós temos utopias na vida, não é? Como eu sempre dizia, que a Anabela, se calhar lembra-se disso, a utopia tem metas. Claro. A gente nunca alcança, mas vamos vencendo determinadas metas. E para ser feliz, obviamente, para se ser inteiro, lá está, obviamente, nós vamos cumprir essas metas. Eu posso, e tenho momentos felizes. E esses momentos felizes, obviamente, são objetivados e são definíveis, não é? Porque estou contente, porque os meus filhos têm saúde, enfim, essas coisas que parecem banais, mas são do nosso dia-a-dia. Agora, a felicidade, por acaso, deste livro que venho para falar, há aqui uma já lá vamos. Pronto, ok. Diga-me primeiro quais são os seus projetos para o futuro. Ser avô. Ser avô. Tão bom. Eu adorava ser avô. Adorava ser avô, ainda não sou. Mas espero ser. Digamos que algumas das condições estão criadas para isso. Eu adorava ser avô, eu adoro crianças, eu adoro os meus sobrinhos netos e acho que eles me adoram, se calhar é exagerado, mas que gostam muito de mim. E portanto, esse livro que escrevi, que lhe ofereci, fala aí de um homem que é provavelmente o meu herói, que é o meu avô, o pai do meu pai. E eu digo sempre, já uma vez escrevi até um dos meus textos, que já tinha escrito numa ação de formação e que as pessoas quiseram ficar com ele. Eu gostava muito de ser o avô que esse homem foi para mim, enquanto avô. Se calhar não vou conseguir. Olha, então como gostaria de ser lembrado? Porque agora está-se a lembrar do seu avô, não é? Como gostaria de ser lembrado pela sua família, pelos amigos, pela comunidade, pelos seus netos?
Como gostaria de ser lembrado, José Manuel? Gostaria de ser lembrado desta forma. Um homem livre e honrado e que se esforçou toda a vida para plantar a sua figueira. Sabe o que é que isto quer dizer? A história do plantar a figueira. Portanto, vou repetir, gostava de ser recordado como um homem livre, honrado e que viveu a sua vida para plantar a figueira. Então explique lá. E a plantar a figueira é uma história que eu aprendi de um parente meu, já muito mais idoso do que eu, mas muito castiço, daqueles sempre muito que a gente tem muita curiosidade, sempre bem disposto. E uma vez ele estava a construir um forno em casa, e estávamos num café e ele apareceu assim andrajoso, de quem estava nas obras. Disse, parente, mas o que é que tu andas a fazer? Ando lá em casa a fazer um forno. Um forno, mas com essa idade, o que é que foste lembrar agora? Que necessidade tens tu de andar aí nessa vida? Parente, anda a plantar a minha figueira. E eu fiquei sem olhar para ele. Será que é com uma tamareira? Conte lá. E ele disse, pela tua cara já vi que tu não conheces a história da figueira. Vou-te a contar. Olha, a determinada altura passou uma pessoa por um velhote que estava a plantar uma árvore na sua horta. Um velhote já velhinho, mais velho do que eu. Isto era o meu parente a falar, mais velho do que eu. Ele estava a plantar uma figueira. E essa pessoa passou ao pé desse senhor, fez-lhe exatamente a mesma pergunta que tu me fizeste a mim. Que raio, o que é que anda você aí a fazer? De plantar a figueira? Você já nem vai comer figos dela? E o homem respondeu-lhe assim, pois olha amigo, eu toda a vida comi figos e não plantei nenhuma das figueiras de comi figos. Portanto, eu comi sempre daqueles que os meus antecessores cá deixaram. Agora quero eu cá deixar uma figueira para que os que venham a seguir possam comer os figos. Muito bem. É assim que eu quero ser lembrado. Muito bem. E está magnífico. Então diga-me lá o que é que lê. Olha, por exemplo, eu ao contrário da Manuela, da sua colega Manuela, que eu tive muito gosto de conhecer. Que é a nossa diretora agora. A diretora Manuela Lourenço. Eu não sou um leitor compulsivo como ela é, que inclusive disse na entrevista que até para a maternidade levou livro. Sim, e continua, porque ela recomenda-nos um livro a cada conselho pedagógico. Continua. Incrível, incrível. Mas eu não sou esse leitor. Eu tenho uma biblioteca com algumas centenas de livros em casa. Eu gosto de ler, mas eu costumo dizer que eu não leio. Eu não leio porque necessito. Eu necessito do que leio. Ou seja, se tenho alguma ocasião em que estou a fazer qualquer coisa e que me impele, e que me leva, e que me motiva, e que me obriga a ir ler, vou ler. Este livro, por exemplo, que estou a ler agora, que chama-se A Cultura do Cânhamo, não tem nada a ver com o cânhamo. Vamos mostrar ali às câmaras, que é A Terra e o Homem. Exato. É um livro muito antigo. Do Celestino Graça. Esse livro eu comprei num alfarrabista, já não existe, isto é dos anos 40. Porquê? Porque estou a fazer mais uma investigação nos termos e no seio do Neste Mar, do Núcleo de Estudos do Museu Agrícola, porque a cultura do cânhamo até aos anos 70, que não tinha nada a ver com o cânhamo de agora, era sobretudo para fibra, para fazer cordas, cordão e tecidos, foi uma das mais importantes da região agrícola da minha terra entre os anos 30 e os anos 70. E nós estamos a fazer esse levantamento. E, portanto, ou seja, eu neste momento necessito de ler Precisa de ler e então... Preciso de ler isto e vou ler. Exato, muito portanto, bem. Se passasse por uma biblioteca e lá tivesse este livro, não ia ler, não é? Não é provável que não. É provável que não. Portanto, ou seja, eu leio, gosto de ler, mas gosto de ler aquilo que estou necessitado de ler. Com uma única exceção. Ou melhor, duas se quiser. Devoro qualquer livro que fale de Leonardo da Vinci. Ok. É uma paixão. É uma paixão. Aliás, já fui até fazer alocuções às escolas sobre isso. Eu sou um louco, entre aspas, por Leonardo da Vinci, que eu considero o único gênio que a humanidade já teve, mas isso sou eu. Jesus Cristo à parte. Não tem nada a ver. Mia Couto. Tenho uma grande parte dos livros que Mia Couto escreveu e que li. E quem me quiser... E trouxe algum desses que nos trouxe? Não trouxe, não, por acaso não. Podem-me oferecer livros de Mia Couto que eu leio. Muito bem, muito bem. O livro que eu trouxe não tem nada a ver com isso. É este livro, pode mostrar se quiser. Sim, então é Mulheres Incomuns, não é?
Sim. Mulheres em Comuns. Este livro... Este é um livro de... Não estou a perceber quem é. É já deste ano. É um livro de edição coletiva. É uma edição coletiva. Tem a coordenação de uma senhora também. Sim. E ela... São 12 mulheres em comuns. 12 mulheres que são em comum, descritas. tal e qual. Exato. Eu não trouxe este livro especialmente porque foi o livro que mais me tocou, ou aquele a quem eu dou mais importância. Foi, primeiro, porque foi o último que eu acabei de ler há 2 ou 3 semanas atrás. Depois, porque me foi oferecido por uma destas 12 mulheres em comum. Que é esta senhora que está aqui, que é, para mim, a Caúcha. Ela é a Conceição Zagalo, está aqui no livro, obviamente conhecida como Conceição Zagalo, uma mulher absolutamente... eu não sei se há adjetivo, aliás, para qualquer das 12. Este livro é muito interessante porque é feito desta forma. Há uma pessoa escolhida para entrevistar cada uma destas mulheres. Por exemplo, a primeira é a Cecília Carmo, que deve saber quem é, aquela senhora que era jornalista na televisão, primeiro como jornalista desportivo e depois por aí fora. E, portanto, é um livro que fala exatamente destas mulheres cuja vida é efetivamente incomum na dedicação aos outros. É absolutamente brutal ler cada uma das experiências, das histórias de vida de cada uma destas 12. Eu conheço muito a da Caúcha, a Conceição da Caúcha. Porquê? Porque os pais eram donos de uma quinta vizinha da casa dos meus pais, portanto, para onde eu ia brincar enquanto menino e moço, e, portanto, é daí que nos vem. E conhecendo ela, a vida dela como uma mulher em comum, do ponto de vista do voluntariado social, do ponto de vista da humanização das estruturas, das empresas, é de facto um caminho enriquecedor e ensinador. E cada uma delas tem muito essas características desse ponto. Este livro, para mim, enferma de um pecado capital. Elas todas são, de facto, mulheres em comuns, como a Anabela é. Você podia perfeitamente estar aqui neste rol. Ainda me falta muito para poder ter a fotografia na capa do livro. Não, elas são novas e menos novas, portanto. Mas eu nem estou a falar da idade. É que, apesar de serem todas em comuns e ter uma vida, todas elas dedicadas aos outros, com programas, de facto, que marcam, mas todas elas têm uma formação de nível superior. Eu gostava que tivessem descoberto outras mulheres em comuns que não tivessem andado na escola, ou que tivessem... que também as há e que também são uma bênção para o nosso conhecimento. De qualquer maneira, este livro, que eu recomendo para que as pessoas possam conhecer a história destas 12 mulheres. Manel, estamos a terminar. Não sei se quer falar de mais algum livro, porque eu vejo que tem ali mais um. Não, já há bocado me mostrou. Este é o do Manuel Pelev e este. Muito bem. Só 2 segundos para terminar. Sim. Há bocado falou-me do que era a felicidade. Sim. Uma destas senhoras fala nisso e é estudiosa académica da felicidade e já tem várias conferências sobre o tema felicidade. Eu adorava um dia poder ouvir esta senhora. Falei aqui do que eu considero a felicidade, mas não a conheço. Um dia gostava de a conhecer. Pode ser que a gente consiga. Maravilhoso, muito obrigada por este momento. Eu é que agradeço. Foi precioso poder ouvi-lo falar de si, da sua experiência, da sua família. Muito obrigado por esta partilha tão profunda, tão humana, que nos enriquece a todos, porque nós somos sobretudo isso, não é? Seres humanos à procura do bem-estar, à procura da felicidade, à procura também de formas de ajudar outros, e o Zé Manel nesse campo tem muito mesmo para nos ensinar. Muito obrigada. Gostei muito que me chamasse Zé Manel. Fantástico. Olha, eu é que agradeço muito. Valeu a pena fazer 60 km para aqui chegar e estar consigo. Obrigada, sim. Muito obrigado. Pronto, boa tarde, e com isto terminamos aqui mais esta emissão do Diz-me o que lês.